teve experiências iniciou na corrida, né, num projeto da Fernanda Keller em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Também teve contato com surf, então uma pessoa que já veio do esporte desde que nasceu e hoje em dia está embarcando nas ultras distâncias, que é onde a gente vai estar conversando bastante. Jorge, obrigado pelo aceite. E para a gente começar essa conversa, eu queria que você comentasse aí como é que surgiu a corrida na sua vida, né? Rapaz, a corrida surgiu, por mais esquisito que pareça, foi observando um amigo que eu tenho, chamado Marcelo, Marcelo Carpanedo, que é um colega de treino que eu tenho até hoje em dia. Então eu estava vendo os treinos, as competições que ele postava no Instagram dele, e eu olhava aquilo e falava, caramba, irmão, pô, o cara tá lá correndo, treinando, participando de competição, e eu tô aqui no sofá engordando, cara. O tempo tá passando, eu tô envelhecendo, eu tô ficando no sofá aqui, pô, o cara correu 50 quilômetros, 100 quilômetros, eu tô no sofá sem correr 1 quilômetro, acho que eu preciso fazer alguma coisa. E aí comecei a umas caminhadas, fazia um trote, não conseguia correr 1 quilômetro, e o tempo foi passando, fui melhorando, aí pô, conseguia correr 5, aí tentava arrumar tempo, né, no trabalho e tal. E a corrida, né, voltar a correr, principalmente correr em montanha, foi por acaso. Um dia eu decidi subir o Parque da Cidade ali, eu nunca tinha subido o Parque da Cidade na vida. Um dia eu decidi subir para ver se eu conseguia subir correndo. Doce ilusão, não consegui subir aquilo lá correndo, cara, eram 2,1 km ali, com 270 de elevação. Saí do asfalto pensando, pô, subi o Parque da Cidade, não tá tão difícil assim não. Caraca, irmão, completamente humilhado, não consegui subir. E num desses treinos no Parque da Cidade, logo no começo, eu encontrei uma outra amiga chamada Márcia Pires, e encontrei com ela no meio da trilha. Aí ela já tinha muita experiência, já tinha sido pódio geral em WTR, ultras maratonas, tinha feito vários. E aí ela começou a falar, né, sobre o tipo de calçado, que tipo de treino. Ela estava com uma mochila de hidratação, algo que eu nunca tinha visto na vida, né? A gente vai entendendo depois para que serve uma mochila de hidratação, mas nunca tinha visto na vida, e ela correndo ali na trilha e tal. Aí, poxa, me senti estimulado por aquilo e falei, tá, então acho que gostei desse esporte aqui. Agora, o que eu preciso fazer para levar isso aqui a sério, né? O que eu preciso fazer para ter um bom desempenho para correr trilha? E aí, isso aconteceu há 2 anos e meio atrás. Foi o meu primeiro contato, né? Voltando, porque eu tinha participado do projeto do Fernanda Keller, que era um projeto de triatlon. Eu participei em 2000, 2004, se eu não me engano. E aí eu fiquei esse tempo todo longe do projeto, quase 20 anos, longe de atividade física, não fazia nada. E aí voltei a correr depois de 20 anos. E aí comecei, né, o treino, você Isso que vai eu ia entendendo. perguntar, você foi inspirado ali pelo Marcelo. É, Quanto tempo foi isso? Isso foi 2003, 2023. 2023, 2024, 2025. Isso aí, 2023. Caramba, maneiro. Você tá com quantos anos? Eu tô Desculpa a com pergunta. 37. Quanto? 37. 37? Ó, galera, aí um exemplo aí. 2 anos de corrida e considerado mais velho, Uhum. de 5 anos ali, iniciou, então já é um grande exemplo aí pra gente em relação à idade e barreiras contra isso que dá para começar, dá para reiniciar até, até, até a gente partir, né, vamos dizer A gente tá assim. vendo um atleta que a gente admira, né? O Fantasma, competindo aí, levando Pô, tudo que é tipo de troféu, ganhando tudo, cara. Você vai ver o cara ali a 40 a mais já, tá no desempenho. O cara tá melhorando, ó. A idade vai passando e ele continua melhorando o desempenho dele. é uma grande inspiração, né, cara? E Jorge, você antes de se aventurar nas trilhas, você chegou a ter contato com asfalto também? Ou essa imersão com a corrida já foi diretamente com o trail? Acho que do momento que eu voltei ali a fazer alguma atividade física até começar a ter o contato com o treino, assim, deve ter demorado uns 4, 5 meses. Eu tava correndo asfalto e fazendo treino de asfalto mesmo. E, cara, eu não
sei te explicar exatamente o que aconteceu, mas foi uma progressão assim de... um dia eu estava correndo no outro dia, na outra semana, 3 semanas depois, eu consegui correr 5, depois 10. Aí depois, um mês, 4, 5 meses depois, estava correndo 21, depois 30. Fiz minha primeira maratona de asfalto sozinho, aí decidi subir o Parque da Cidade. Acho que 6, 7 meses depois, eu estava correndo 50 quilômetros no asfalto, com um pouco de elevação. E aí isso foi progredindo para... Até a Márcia chegou a falar isso comigo, né? Tipo, Jorge, tá, você tá correndo cada vez mais, mas tu vai para onde, assim, cara? É só correr, é só aumentar a distância? E aí você vai vendo que tem outros fatores, né? Não é só correr longe, né? Tem batimento cardíaco, a intensidade que você está fazendo a atividade, se tem altimetria, se não tem, qual é o tipo de terreno. Então, essa vontade de querer correr assim foi me motivando bem rápido, né? Foi um progresso que eu diria que foi até rápido, porque eu não esperava que ia ser assim. E, e você queria realmente só sair do sedentarismo Com certeza. e emagrecer e aí encontrou a corrida, foi isso? O objetivo era exatamente esse, cara. Sair do sofá, fazer atividade física, né? Melhorar, principalmente a parte estética, porque você começa, você está sentado no sofá, está só se alimentando, você não gasta, não tem gasto calórico nenhum, você só coloca caloria para dentro. Então, assim, chega uma hora que, queria fazer alguma atividade, principalmente por esse passado, né, da adolescência, de ter feito muita atividade física. Então, era algo natural de querer continuar fazendo atividade física. Perfeito. E você acabou já comentando até que a corrida ela foi ganhando uma progressão muito rápida na sua vida, você viu uma melhora muito rápida ali. E quando é que surgiu a pulga atrás da orelha e falou, caramba, vou fazer uma ultramaratona, quero esse desafio para mim? Ou quem te incentivou? Como é que foi essa passagem assim é ultra, quero fazer uma ultra? Isso foi também durante um dos treinos lá no parque. Estava treinando junto com a Márcia e com outro colega chamado Elon. E aí eles treinando lá e eles conversando, né? Porque os dois já eram ultramaratonistas. E eles conversando tão tranquilamente. E aí, Márcia, vai para a Serra do Mar? Vai fazer quanto lá? Ela responde, tô pensando em fazer 60. Aí ele, eu também, tô pensando em fazer 60 lá, porque eu tô me preparando para o Uai, que é 240 km. E você fica escutando aquilo ali, e eu duvidando se eu conseguiria correr 30, né? E ele já pensando, caramba, 60, 240. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha de, o que seria necessário para completar uma distância como essa, né, cara? 60 quilômetros, 240 quilômetros, não deve ser só uma questão de correr, né? Tem que ter alguma outra coisa ali. E aí fui descobrindo esses outros parâmetros, principalmente da parte de longa distância, que é a alimentação, o cálculo que você tem que fazer de quanto carboidrato que você vai consumir por hora. No caso dessa prova do Elon aí de 240 km, você vai dormir ou não durante a prova, né? Ou seja, o cara está descansando ali 1 hora e meia, e a prova ainda está acontecendo, a prova não acabou, né? Então, essas dificuldades extras assim me tirou um pouquinho do asfalto, porque eu olhava para o asfalto com menos variabilidade do que o trail, né? Ele parece, se você compara os dois, não que seja um esporte fácil, eu nunca fiz uma maratona sub 3 na vida, então não quero dizer que o esporte de rua ele é mais fácil, mas ele parece ter parâmetros menos complexos do que o esporte do trail, principalmente na ultramaratona, né? Tem outras coisas que você tem que levar em consideração. E aí esses outros detalhes foram me chamando também a atenção, né? Poxa, como é que eu faria para correr 60 km? Tem que levar minha hidratação, de quanto tempo acontece a hidratação, alimentação para quantas horas? 8 horas correndo, cara, não é possível isso. Não, e você falou tem total plausibilidade, porque assim, o asfalto, a dificuldade depende da pessoa, quanto ela vai pôr de esforço ali, mas ela tem que se preocupar com menos fatores externos. Não tem altimetria, não tem o terreno, não tem o trajeto da prova, isso também influencia muito quem está correndo montanha. Uma coisa é você subir e descer, outra coisa é você descer, depois subir. Então, é muita coisa que realmente precisa de uma atenção, cuidado também na sua própria preparação, né? Para você se enfiar no meio do mato, mas que nenhum perde seu brilho, mas realmente não é tão simples assim você ir correr na trilha, igual você sai de casa e vai correr no asfalto, ali onde você tem todo um suporte. Mas falando nisso, você acabou de
fazer uma ultra de asfalto, né? Foi. Onde você foi campeão. E essa prova foi de prova de 12 horas. Eu queria que você comentasse como é que funciona, para a galera que não conhece, como é que funciona essa prova e como foi a sua experiência em participar da prova que você acabou se considerando campeão. Pô, legal, cara. É uma prova que acontece aqui em Niterói, né? Acho que ela já tem 8 edições, se eu não me engano. Eu só fiquei conhecendo ela no ano passado, que foi a primeira edição que eu corri. E a ideia é que você vai correr ali durante 12 horas no percurso de 1.400 metros. E quem correr mais longe durante essas 12 horas aí vai ser campeão, né? É organizado pela NIT Sport aqui de Niterói, é uma organizadora bem legal assim de competições. Tem essa de asfalto de 12 horas, tem uma outra de 30 km também em trilha. E para mim foi um desafio mais mental do que físico. A minha intenção era entrar nessa competição para saber quanto tempo eu ia aguentar ficar dando voltas de 1.400 metros durante 12 horas, cara. Minha pergunta era essa, né? Até onde? Porque eu sabia que meu corpo ia quebrar em algum momento. Eu queria descobrir não só esse momento em que o corpo ia quebrar, eu suspeitava que seria ali por volta de 8 horas, 9 horas de prova, né? Mesmo fazendo suplementação, hidratação adequada, eu esperava que meu corpo ia quebrar por volta disso, 8, 9 horas, e depois ia ser só uma batalha mental. E eu queria saber exatamente isso, né? Quantas voltas eu consigo dar aqui sem ouvir música, sem conversar com ninguém, e só em silêncio, né? Porque as outras provas de montanha que a gente faz, a gente tem uma variação de terreno muito grande. Você passa por trilha, areia, estradão, tem subida, tem descida, às vezes a gente pega períodos noturnos, e tal. Então tem uma variação muito grande. Nessa de 12 horas, com asfalto na sua frente e percurso de 1.400, você não tem variação nenhuma, irmão. Deu uma largada ali, você tem 12 horas de prova e um dia que não aguenta. E uma dúvida, mesmo. essa prova você pode caminhar, você tem tempo para concluir a volta ou são 12 horas, iniciou o cronômetro, cada um faz sua estratégia, como é que funciona? É isso aí. Cada um tem a sua estratégia ali. Eu acredito, né, que todo mundo vai para a prova com uma pretensão de quilômetro final que gostaria de ter. E aí tem a questão de qual pace que eu vou tentar manter durante essas 12 horas para alcançar essa quilometragem alvo que eu tenho. E aí tem sim a possibilidade de você andar. Ano passado teve um relato do vice-campeão das 12 horas, que ele até falou, né, que ele percebeu que ele estava na frente, aí ele parou um pouco para fazer uma massagem no corpo, para dar uma descansada, porque ele viu que ele estava na frente, ele tinha esse tempo extra aí para poder aproveitar. Então, depende muito de como é que vai ser a estratégia. E você conseguiu fazer quantos quilômetros e quantas voltas são, basicamente? Eu acho que foram 93 voltas e deu 130 quilômetros. 132 horas, caraca. Pra galera... meu amigo. 130 num dia só. 12 horas. E pra galera que quer visualizar, foi um pace de quanto? Em média? Acho que deu um pace médio de 5,27, mas não é o pace que eu queria manter. Né? Eu fui pensando no recorde da prova, que era de 134 quilômetros. E aí, para manter 134, para alcançar nessa meta de 134 quilômetros, eu precisava de um pace ali de 5,20, 5,17. Então, eu saí com essa meta de pace, né, pensando qual pace que eu conseguiria sustentar dentro do que seria a minha zona cardíaca 2 ali, que é uma zona que eu consigo manter por um bom tempo. Era um pace que estava em torno de 5, 5 e 10. Então, eu consegui manter esse pace até as primeiras 6 horas de prova. Aqui foi uma prova, 6 horas de prova, super tranquilo, não estava fadigado, a alimentação estava certinha, a hidratação estava perfeita, então passei o pace e fui embora super tranquilo. As próximas 6 horas, cheguei ali, depois de 6 horas de prova, bateu 8 horas de prova. Aí eu comecei a sentir um incômodo bem forte no pé e a parte da alimentação já não estava dando vazão. E eu comecei a perceber isso pelo batimento cardíaco. O batimento cardíaco abaixou bastante, então acredito que tenha sido alguma coisa ali com relação ao carboidrato ou a parte de glicemia mesmo do corpo, né? Algo que eu tenho que trabalhar um pouco melhor também para essa distância. E aí já começou a diminuir o pace, e aí foi caindo, 5,10,
5h15, 5h20, 8h05, 30, chegou a 5h40 ali, 5h55, já pro final da prova era dor, sofrimento e só tentando manter um pouquinho ali. Beleza. Então, Ô, Jorge, agora vamos fazer. Eu vou resgatar um pouquinho, vamos falar agora da sua preparação né, pré-prova. Então, para quem está querendo assistir e saber como foi durante, que eu tenho algumas perguntas para que eu quero saber o que você passou durante essa prova, uhum. vai ter que ficar aí até o final com a gente. E vamos lá, como é que foi a preparação? Como é que o Jorge se prepara? Como é que são as semanas de treino do Jorge normalmente para uma prova de 12 horas, especificamente foi sua última prova que você fez e Sim, acredito que você treinou basicamente focada para ela também. beleza. Para a prova foi em maio, né? E aí, em maio tinha duas competições para fazer. Tinha uma ultra de montanha, que eram 100 quilômetros com 3.000 de elevação, e ia ser no dia 1º de maio. E no dia 17 de maio tinha essa ultra de 12 horas aí para fazer. Então, minha preparação ela foi levando em consideração as duas provas, né? Eu tinha que treinar em montanha também, tinha que me preparar um pouco no asfalto, para poder manter o pace ali no asfalto, até porque a mecânica é diferente, né? A mecânica que você trabalha do corpo, a parte da musculatura, de propulsão e de amortecimento na montanha é diferente do que a gente trabalharia no asfalto. Mas o que eu tentei focar para essas duas provas foi a questão de zona cardíaca, né? Para trabalhar a zona Z1 e a minha Z2 o máximo possível que eu pudesse durante os meus treinos. Então, assim, teve, acho que minha semana de pico, que foi em março, eu cheguei a fazer, eu tô com o Strava aberto aqui, eu cheguei a fazer 620 quilômetros com 20.000 de elevação. E tudo isso, Isso no mês, né? isso só num mês, no mês de março. E isso, a maior parte era em zona cardíaca Z1 e Z2, né? Porque era a minha pretensão era essa, polir o máximo possível que eu pudesse ali da minha Z1 e Z2, porque eu sabia que era essa zona que eu ia precisar para essa ultra, né, de 12 horas. E, Jorge, muitas pessoas têm dificuldade em entrar na montanha e ficar nessa zona 1. Como é que você lida durante seu treinamento para você conseguir ser constante nas suas zonas de treino baseado na frequência cardíaca? Eu acho que tem que ter muita humildade, né, para começar, porque o cara tem que aceitar que o pace dele ali para Z1 é lá em cima, afinal. Então, você tá ali com 136 batimentos. Eu lembro de começar essa saga, né, de treinar com zona cardíaca, o meu pace em Z1 era 6h40. Então, assim, o que hoje em dia não é. Hoje em dia, meu pace em Z1 está em 5h30, 5h25. Então, eu saí de 6h40 com esforço, de 136 batimentos, para 5h30, com o mesmo esforço físico, né, para 136 batimentos. Só que lá atrás era bem difícil, porque você tinha que caminhar. Não tem jeito. Você está correndo no asfalto, surgiu uma montanha, meu irmão, caminhar. Passou do batimento cardíaco, baixa a bola. Não é dia de treinar isso hoje. Você saiu de casa com o objetivo de treinar zona cardíaca X. Então abaixa a bolinha, deixa o vovô que está do seu lado correndo mais rápido do que você hoje. Deixa ele passar, porque talvez ele esteja treinando outra coisa que não é o que você está treinando. Então acho que essa humildade, né, esse pensamento assim de, poxa, o que eu saí para treinar hoje? Qual é o meu foco de treino hoje? Então não é para ter pace bonito no final do treino, não é para ter uma quilometragem alta, porque eu estou indo para a montanha e o tempo vai passar diferente, né? O que a gente escuta muito, cada quilômetro na montanha tem um tempo diferente. Então, fez o seu aquecimento ali no asfalto, com pace de 6, 6h30, quando você for para a montanha, pode ter certeza que isso vai duplicar, triplicar, para você manter o mesmo nível, né? Mais ou menos ali de esforço. Então, a minha dica para quem está tentando manter o pace é isso. Bota na cabeça qual foi o treino que você saiu de casa para fazer e não olha para o lado, porque as outras pessoas estão treinando outras coisas, têm outros objetivos que não são os seus. E pensando nessa preparação durante a semana, quais treinos você acha que são os mais importantes para você? Para mim, hoje em dia, são os treinos em Z2. Então, hoje em dia, eu uso Z1, que é a minha zona cardíaca ali até 136, quando eu não aguento mais correr. Já não suporto mais e eu preciso encaixar a quilometragem na minha semana, num sábado à tarde chuvoso e que eu estou cansado. Aí eu saio para fazer esse tipo de treino. Mas, para mim, as zonas de treinamento mais importantes são a Z2 e a Z3.
Acho que o mais trabalho, assim, entre 140 batimentos até 166 batimentos, para mim são os mais importantes. E você, então, usa a caminhada também como estratégia da sua preparação? Sim, sim. A gente tem que treinar essa parte da caminhada, né? Tem competições que a gente vai que o nível de inclinação é muito alto para correr e o gasto energético que você vai ter para cortar uma corrida. Por exemplo, tem alguns estudos que mostram isso, né? Que uma corrida, um gradiente de inclinação acima de 15%, o gasto energético ele é muito maior se você estiver correndo do que se você estivesse fazendo a caminhada. Então, do ponto de vista de gasto energético, eu prefiro fazer a caminhada quando eu percebo, tem como você fazer essa análise pelo relógio. O relógio pode te mostrar se o gradiente está acima de 15%, 20%. Com o tempo, a gente vai criando essa percepção muscular também, né? Porque você está fazendo a mesma coisa ali por várias e várias horas durante o dia. Então, um exemplo que a gente pode ter é, a gente aprendeu a jogar videogame sem ficar olhando para o controle para saber onde estão os botões. A memória muscular faz você levar exatamente os dedos para onde você quer. A mesma coisa acontece na corrida. A sua memória muscular, ela consegue te dizer, olha, esse gradiente aqui de inclinação pode ser que esteja acima de 15, 16, 18%. Talvez seja mais eficiente fazer essa caminhada. Então, tem partes do treino que são montadas com gradientes menores do que 15% de inclinação para trabalhar essa corrida, e tem as partes do treino que são maiores do que isso, que aí é forçosamente para que eu faça a caminhada e trabalhe a parte de caminhada também. Perfeito. E até uma dica para a galera que está assistindo é começou a ficar muito ali na ponta do pé, a inclinação está subindo, está tendo que inclinar muito seu tronco à frente, a inclinação aumentou também significativamente, então é um ponto já observar. E Jorge, quantas vezes você treina por semana se preparando para a ultramaratona? Hoje em dia, todos os tipos de treino, né? Incluindo tudo, não só corrida. Tá? Então seria, por exemplo, terça-feira são 2 rodagens, normalmente uma rodagem de manhã de 25 quilômetros na montanha, normalmente 25 km com 700 a 800 de ganho, ou 25 ou 30, e à tarde rodagem no asfalto de 15 quilômetros. Aí na quarta de manhã tem um treino de força, eu comecei a fazer inclusive porque o senhor comenta bastante, né? Sobre a necessidade dos treinos de força, não fazia, mas tem tido um efeito interessante agora. Comecei a fazer na quarta-feira de manhã. Quinta-feira de manhã tem mais um treino, e deve normalmente entre 30 e 35 quilômetros em montanha, aí dá 900, 1000 de elevação. Sexta-feira tem outro treino de força, né? Não tem corrida. Sábado de manhã, um treino de força quando eu acordo, aí eu trabalho, e na parte da tarde, normalmente 15 quilômetros ali no asfalto, 10, 15 quilômetros no asfalto leve, e no domingo seria o meu espaço um pouco mais reservado para fazer meus treinos mais longos. E aí giram em torno de 40, 45 quilômetros, e aí dependendo da semana, eu faço esse longão, de repente num ritmo mais forte, em Z3, para fazer teste mesmo de alimentação, que é uma coisa que eu estou tentando melhorar, que é a quantidade de carboidrato por hora. Estou tentando chegar em 40 gramas de carboidrato por hora. Eu sei que o Que indicado é, ali é que é, 60, né? que é 60, pouco 90. ainda. É pouco, e é difícil, né? Você fazer o corpo se acostumar com 40%, por exemplo, 40% de carboidrato, 40% não, 40 gramas de carboidrato por hora, seriam 2 sachês ali de meia e meia hora. Agora imagina 60, você está tomando 3 sachês por hora, só que o seu treino vai durar 5 horas, cara. Então a quantidade de carboidrato que você tem que ensinar o seu corpo a digerir, né, sem contar isotônico, que já vem às vezes também com carboidrato, né, isso tem sido uma dificuldade nesse momento dos meus treinos, que é essa adaptação para a absorção de carboidrato. Top. E aí o domingo, Então, assim, o domingo é o meu treino um pouco mais longo, e eu você tem feito basicamente quase de 10 a 12 treinos por semana, né? que dá uma média aí de 15 horas semanais, eu acho, né? 14, 15 horas é o meu foco, assim, de uma semana estável. Sim, aquela semana que você bateu 20 mil de altimetria, foram quantas horas de treino? Foram No mês? 85 horas de treino. 85?
Não, 65. 65. Ó, galera, pra quem tá assistindo, 65 horas de treino, divide por 4. Você vai ver a média, você vai ver a média aí de quase 23 horas aí, ou até mais um pouquinho. Se Nesse tiver mês de março, matemática, nós... nesse mês de março eu consegui rodar 2 vezes na terça e 2 vezes na quinta, porque se não fosse isso, os outros dias, segunda-feira é completamente off, porque eu estou voltando do longão de domingo, então eu não faço nada. E quarta e sexta-feira eu estou trabalhando o dia inteiro, então eu não consigo incluir mais uma. E aí eu aproveito para fazer o fortalecimento de manhã e nos horários livres durante o trabalho, algumas atividades ali de fortalecimento de tendão, né, alongamento, massagem para a fáscia do pé. Ou seja, a gente está parado, mas você está cuidando do corpo porque você sabe que no dia seguinte você vai precisar estar apto, né, para treinar de novo. Caraca, exige muita disciplina, né, pra fazer uma outra maratona, né? Porque não, todo tempo é válido, né? Independente se tá só correndo, você tem que estar preocupado ali com o que você está fazendo, porque o que você vai fazer depois é importante ter um alto rendimento. É. E eu queria saber, dentro dessas ultramaratonas, qual foi a maior dificuldade que o Jorge enfrentou numa prova ou num treino assim? E como é que você fez para lidar com essa Uhum. dificuldade? Poxa, mas como eu tenho pouco tempo de corrida, né, eu também não tenho tantas experiências assim de provas. Mas uma experiência marcante para mim foi ano passado, que foi a Serra do Mar. Fui fazer 60, eram 60 quilômetros com 3.200 de elevação. Mas eu não estava bem, cara. Eu não sei se eu estava gripado, não sei se eu... O corpo não funcionou na prova. Não funcionou. E já no quilômetro 20, você percebe que, olha, falta mais 40 quilômetros e hoje não é o dia. Foi um dia bem difícil, porque eu já não queria mais fazer a prova. Estava cansado, estava triste, chateado, porque não ia ter o nível de performance que eu gostaria de ter. Meu corpo não reagia e você vê todo mundo te passando, né, cara? Então ali para mim foi, eu botei na cabeça que eu ia terminar a prova, porque tem até alguns atletas que falam sobre isso também, né, que toda vez que você decide abandonar uma prova, você está abrindo uma porta perigosa, né? Você começa a se autorizar a não completar o seu objetivo, né? Ou seja, só vale completar o objetivo quando você está no seu melhor dia. E a gente vive falando que é necessário treinar quando a gente está bem, quando a gente está mal. Então, por que também não é necessário terminar a prova quando você está mal mentalmente? Só termina quando a prova está bem. Então, pensando nisso durante a prova, né? A prova durou 8 horas e 40 minutos, eu acho. E desde o quilômetro 20 eu já não queria fazer. Então, eu fui me arrastando até o final da prova com o pensamento de, bom, já que não vai ser uma competição nos moldes que eu gostaria, vou transformar isso num treino aqui e um treino mental, de que eu não quero estar aqui, eu não quero fazer isso, eu estou cansado, não está rendendo do jeito que eu gostaria, mas eu vou terminar, porque o meu propósito foi terminar essa prova, então eu vou chegar ao final. Essa foi uma competição bem difícil, porque foram mais 6 horas com esse pensamento. O corpo me mandando parar e a cabeça tendo que convencer o corpo de que você não vai. Né? Você não vai parar. Não, mas eu quero parar nesse quilômetro. Não, você não vai. E não adiantava nenhuma estratégia de, olha, eu vou correr mais 10. A minha mente voltava para mim e falava, por que você está mentindo que vai correr mais 10? Falta mais 40, cara. Não adianta você mentir para você que falta mais 10. Você vai chegar no outro 10, vai faltar 30. Continua faltando 40 de qualquer jeito. Foi difícil. Essa foi bem difícil. E nos treinos, a mente, ela, quando ela quer não te sabotar, mas ela é difícil de enganar. Ela conhece nós mesmos, só não conhece melhor que nossas mães. Mas, tirando isso, ela conhece, tá o tempo inteiro ali com a gente. Então, é difícil você burlar quando você realmente não quer. Quando você não quer, ele vai te dar todos os sinais possíveis para só afirmar o que você não quer. O negócio é a gente conseguir arrastar, né, esse limite um pouquinho para poder terminar a tarefa, mesmo não gostando, mas ele vai estar sempre avisando ali, né? Aí. Às vezes, quando a gente está mais motivado, assim, a gente consegue lembrar para ela que sim, a gente quer ainda, mesmo tendo aquele desconforto, e
a gente usa outros artifícios, né, para poder melhorar essa performance, seja com distrações, músicas e tudo mais. Sim. E eu queria, nos treinos, cara, você é um cara que faz muito treino acima de 4 horas. Até hoje você enfrenta ainda essa questão da mente e fala, porra, tu tá aqui de novo, treinando umas 4 horas na semana. No mesmo Cara, parque da cidade, né? No no mesmo mesmo lugar. lugar, cara, você, putz, como é Pior que, que como não, é que cara. hoje Minha você mente lida hoje com isso? em dia, o treino, eu encaro. Eu fico pensando num atleta de pista, por exemplo, que tem que voltar para a mesma pista para fazer os mesmos treinos. Certo? Ele vai ter que voltar para a mesma pista essa semana. Ele treinou limiar de manhã, talvez ele tenha que voltar para a mesma pista à tarde. As pessoas vão correr na mesma estrada quando saem de casa, vão correr na mesma rua, vai ter a mesma calçada, vai ter o mesmo sinal. Então, meu pensamento para o parque é exatamente isso. É o mesmo parque, é o mesmo lugar que eu vou treinar. O que muda é a minha intenção do treino. Então, é o mesmo lugar, mas é o meu treino mais leve. É o mesmo lugar, mas é o meu treino mais forte. Então, a minha mente está sempre no objetivo do treino daquele dia. Eu saí de casa para fazer esse treino, então eu preciso subir tantas vezes, dar tantas voltas, correr tantos quilômetros, porque o meu treino de hoje é esse. Amanhã o treino é outro. Então eu não levo muito em consideração o lugar, né? Eu levo mais em consideração o treino, porque se fosse o mesmo lugar realmente, caramba. Isso acontece teve um treino de preparação para uma ultra, eu tive que subir o parque. Eu escolhi fazer esse tipo de treino, né? Então eu escolhi subir o parque da cidade 12 vezes. E aí chega uma hora que já você não aguenta mais, porque são 270 metros de subida. E chega na oitava, na nona subida, você fala, pelo amor de Deus, já não aguento mais subir o mesmo lugar. Mas também é parte do treino mental, né? Ficar repetindo a mesma coisa ali várias vezes. Essa ultra de 12 horas, como eu te falei, né? Eu tinha esse objetivo. Meu objetivo era, vou ver até onde eu aguento com alegria, com felicidade, com vontade de estar correndo o mesmo percurso durante 12 horas. Pô, perfeito. É realmente um endurance mental, né? Uhum. E o Jorge, quem hoje, pensando em endurance, é uma referência para você? Endurance, cara. Bom, tem aqui os nossos colegas brasileiros, né, que são os atletas que inspiram a gente, tem os atletas lá de fora também, que a gente olha assim, pela capacidade de endurance, tanto até atletas masculinos quanto femininos. Eu acho que aqui no Brasil, o que tem os meus colegas, obviamente, né, que são as pessoas com quem eu treino. Então, como eu falei, o Marcelo, que é um colega com quem eu treino, o cara sempre demonstrou uma capacidade muito boa aí de sustentar treinos longos. Tinha semanas que o cara rodava 6 horas num dia, no outro dia rodava 6 horas de novo, e no outro dia 6 horas de novo. A própria Márcia, né, é uma atleta também de endurance. Assim. Agora, se a gente pega no cenário nacional, o atleta que eu mais olho hoje em dia é o Fantasma, né? Eu sigo ele no Strava ali. Ele é muito aberto com os treinos dele, o que ele está fazendo, o que ele está treinando, qual o batimento cardíaco que ele fez o treino, qual a distância. Eu entro lá, analiso tudo. E é um atleta que assim, eu olho para ele com um olhar de inspiração, porque ele é muito aberto sobre os treinos, ou seja, não tem segredo nenhum, o segredo é disciplina. Eu estou treinando todo dia aqui e estou fazendo esse treino. Se vocês quiserem copiar, fica à vontade. É só ir lá fazer e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui há 5, 10, 15 anos. E o fato dele também ter uma idade, né? Tá aí pelos seus 40 e pouco e tá melhorando a performance a cada dia. Então é uma inspiração nesse sentido. Você olha para o cara e fala, poxa, ele está mostrando o que é possível ser feito na performance de endurance, né? Então, o que eu também poderia fazer dentro das minhas limitações para melhorar o meu potencial de endurance? Realmente, ele é assombroso mesmo em relação à performance. Uhum. E, Jorge, hoje, pensando nesses 2 anos de prova de ultramaratona aí que você vem treinando, vem participando, ou até de treino mesmo, qual foi o maior aprendizado que você tirou aí
nesse tempo para a galera que pensa em fazer ou que já faz e quer melhorar? Quais são os maiores aprendizados aí que o Jorge tem com a ultra distância? É, acho que paciência vai ser, paciência e humildade, né? Porque você vai ter que botar o pé no chão, entender onde é que você está, vislumbrar onde você quer chegar e pensar quais são os passos que eu vou ter que ter para chegar lá onde eu quero. E disciplina para fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, assim, eu hoje em dia eu gosto de treinar e montar meus próprios treinos porque eu não preciso responsabilizar ninguém. Ah, meu treinador mandou eu fazer. Não, não mandou. Eu fiz porque eu sei que eu tenho que fazer isso para alcançar meu objetivo. Ah, tá chovendo, tá frio, vou ter que sair de casa para rodar 5 horas. Vai ter que sair de casa para rodar 5 horas porque isso faz parte para você alcançar seu objetivo. Então, sim, a autorresponsabilização foi uma coisa que eu aprendi muito por causa dos treinos, porque eu não consigo culpabilizar ninguém, porque quem escolheu treinar fui eu, e quem sabe a importância do treino sou eu. Né? Essa questão da humildade, de olhar para o lado e ver que tem pessoas que são muito melhores do que você, e peraí, o que esses caras estão fazendo, por que ele é bom, por que ele é melhor, o que ele está treinando, que de repente eu não estou, o que ele está fazendo que eu não estou. Será que é só uma questão de corrida? Talvez seja uma questão de genética. Beleza, se for genética, eu não vou conseguir acompanhar esse cara. Mas se for dentro da parte de disciplina e treino, aí eu consigo, porque isso depende de mim. Depende de mim acordar 4 horas da manhã para sair para correr. Depende de mim fazer massagem no meu próprio corpo, no meu próprio pé. Sabe? Meu fisioterapeuta estava com o escritório fechado, eu não podia ir, tá? Compra um creme barato qualquer aí, como uma bastão de massagem para você fazer e faz em casa, irmão. Você tem a oportunidade de fazer isso. É sua responsabilidade também cuidar do seu corpo. Então, o treino hoje mostrou isso para mim. Eu preciso seguir a minha própria disciplina, tenho as minhas quilometragens semanais ali que eu quero seguir, e eu preciso treinar tais dias e tais dias e tais dias com tais quilômetros para alcançar o que eu quero. Botar o pé no chão de ser mais humilde. Se o treino é leve, o treino é leve. Não é porque encontrei meu amigo no treino, vão treinar junto. Poxa, até gostaria, só que o meu treino não permite hoje eu correr no seu pace, porque o meu treino de hoje ele é num pace mais leve, porque amanhã eu tenho outro treino para fazer. Então, olha, não fique chateado, espero que você não fique chateado comigo, mas eu não vou poder te acompanhar no seu treino, porque senão eu vou prejudicar o desenvolvimento individual que eu tenho para o meu treino. Né? Então, botar o pé no chão, ser mais humilde, aceitar e responsabilização. Disciplina foi o que o trail trouxe para mim. Cara, bacana. E essa questão da autorresponsabilidade, de respeitar os treinos leves ou treinos fortes, ou a proposta que você tem para o dia, é importantíssimo. A gente aqui fala para os atletas também que, cara, por mais que você esteja se sentindo bem ou descansado e tal, tudo aquilo ali está arrumado para que tenha uma sequência lógica para que você esteja no seu melhor potencial a cada dia. E não um dia vive aquele dia e o outro dia seja consequência. É sempre treinando, pensando em dar o seu melhor no treino, mas lembrando que tem um treino no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Isso aí. O cara não é E para ser campeão do primeiro quilômetro e nem. Pô, peguei o segmento hoje, beleza, mas você se estourou todo para fazer isso e prejudicou o treino de amanhã. E aí, será que valeu tanto assim? exato, acaba perdendo um pouco a consistência. Uhum. Então, tem que treinar pensando no treino de amanhã. Algo que eu esse ano estava fazendo, porque eu vim de lesão também, e acredito que me ajudou bastante a errar um pouco para menos, sabe? Concluir o que eu tinha que fazer, Uhum. tô com vontade, mas pô, tem amanhã, não, para quê? Aí segura, né? Ou às vezes até se a pessoa passa um pouco a mão, mas no dia seguinte é um dia mais leve, então Uhum. se ela entender que ela tem que olhar sempre para a semana dela, para o mês dela, não como um dia isolado, isso muda muito a mentalidade, muda muito a preparação dos atletas também. E você, cara, como você O resultado fala? vem, né, cara? Paciência, porque as mudanças físicas elas já vão acontecer naturalmente e você está estimulando
estimulando o seu corpo a fazer essas mudanças, né? Cada treino é um estímulo e quando você está descansando, o seu corpo está recuperando do estímulo para estar apto para receber um novo estímulo, né? Então, em alguns livros aqui eles até falam isso, né? A parte de descanso é justamente você dar tempo para o corpo gerar esse retorno, Adaptação. adaptação, perfeito, adaptação do estímulo que você deu, né? E, Jorge, me falando, me veio na cabeça aqui, você sempre foi um cara que lidou muito bem com a solidão, com Porque a essa questão de, qualidade pra caramba, isso é é, verdade, né? com a É. solidão, que você tem que respeitar seu treino ali, você tem que, não pode às vezes dividir Uhum. um dia porque tem um objetivo já próximo, que é uma prova. Como é que você, esses anos aí, como foi lidar com esse processo solitário, Uhum. e se isso em algum momento já te incomodou ou te questionou nas preparações? Não, eu sempre fui bem de boa, assim, com o fato de treinar sozinho, né? De montar meus próprios treinos e passar essas horas e horas correndo e treinando, porque eu não sei exatamente dizer se isso é algo natural, né? Porque a minha percepção sempre foi assim, eu sempre gostei dessas atividades assim mais solitárias, né? E que você é o responsável pelo próprio resultado, né? Então, treinar durante horas assim acaba sendo interessante porque te dá tempo para pensar, refletir, essa percepção do próprio corpo também. Eu acho que é algo que a gente acaba não tendo durante os nossos dias, né? A gente está tão focado no trabalho, aí tem as redes sociais, tem família, e a gente acaba não tendo esse tempo de autorreflexão e autopercepção, né? Essa percepção sensorial de si mesmo, e o treino permite isso. Você vai sair para treinar, são 4 horas que você está sozinho, a cada passada que você dá ali, seu pé te responde um estímulo, se doeu, se não doeu, né? A sua perna retorna isso também, quanto de energia ainda te sobra no tanque, quanto que você acha que conseguiria fazer a mais. Então é um momento de estar sozinho mesmo. E acho que acabou completando com o meu dia, porque como eu sou professor, eu acabo não tendo muito tempo sozinho, porque parte do meu tempo é em sala de aula com os meus alunos, né? E em sala de aula eu não estou pensando em mim, eu estou pensando neles, se eles estão aprendendo, se eles estão entendendo. E aí na corrida eu acabo tendo esse tempo mais voltado para mim mesmo, né? Um tempo um pouco mais egoísta, porque eu estou focado só em mim, só no que eu preciso treinar, no que eu preciso evoluir, o que esse treino representa dentro de uma visão maior de treinos do mês, uma visão menor da semana, o que ele está fazendo com o meu corpo hoje, por que o descanso de amanhã é importante. Então, o treino acaba servindo para isso. Você começa a pensar, né? Poxa, e se eu tivesse numa competição, será que eu conseguiria manter esse pace? Será que eu conseguiria fazer mais forte? Será que esse pace que eu fiz para 20 quilômetros eu conseguiria aumentar para 35, para 40? Aí são pensamentos que vêm acontecendo. Maravilha, cara. Eu tô até pensando aqui na minha próxima ultramaratona, tá dando até vontade de fazer, hein? É legal, é dolorido, chega uma hora que vai doer, vai ficar chato. E eu acho que foi até uma atleta lá de fora chamada Courtney Dauwalter. Ela é uma atleta que tem um estilo de treino que eu admiro muito, porque ela simplesmente, o que eu tô afim de treinar hoje? Ela abre a porta e sai para treinar. Não só de pedir, que não é como se fosse algo do nada, mas é porque ela tem uma bagagem intelectual boa o suficiente para entender as nuances dos tipos de treino. Não é na ignorância, né? Exatamente, né? Não é da ignorância. E ela é uma atleta que tem esse pensamento mais livre, assim, né? E ela diz, poxa, a gente treina e compete, e a ideia da competição é você saber até onde está a sua caverna da dor, né? Que seria a pain cave. Até onde, quais são os seus limites dessa caverna da dor, de suportar a dor. E ela diz que toda vez que ela entra numa competição, a expectativa dela é de que ela chegue nesse momento do insuportável, para aí começar a tentar aumentar um pouquinho a caverna da dor dela e aumentar a sua capacidade de tolerar. Então, toda ultramaratona chega uma hora que está insuportável. Está dolorido, está cansativo, você está com sono, está com fome, está cansado, está irritado. Chega a hora que você fica irritado
meu Deus do céu, mas tem mais 3 quilômetros de subida para fazer. Eu já subi 3.000 metros, pelo amor de Deus, acaba logo. Então, tem esses momentos assim, mas quando você chega e termina seu objetivo, termina aquilo que você se propôs a fazer, né? Porque, por exemplo, quando você perguntou a sua preparação para essa prova de 12 horas, ela começou ano passado, quando eu pensei em me inscrever na prova. Então, desde o ano passado, você vem montando na sua cabeça estratégias de treino semanal, treino mensal, qual o pace que eu vou fazer, qual o pace que eu espero alcançar daqui a tantos meses no futuro. Então, quando você termina a competição, você termina esse ciclo de objetivo que você tinha, né? E é uma memória que fica para sempre. Então, é um sofrimento momentâneo por uma memória que vai ficar para sempre, de ter conquistado aquele objetivo que você tinha por um ano, cara. Um ano você estava correndo atrás disso. E quais são os próximos objetivos do Jorge? Mês que vem tem a WTR de Miguel Pereira, que eu vou fazer pela primeira vez. Nunca fui nessa prova. São 32 km com 1.700 de elevação. Vai dar para fazer bastante força nesse tipo de prova. Isso é em julho, né? Junho, julho, agosto. Agosto tem duas. Tem o Desafio Tupinambá, aqui em Niterói. São 30 km pelo Parque da Cidade. Uma provinha bem gostosa de fazer também, bem difícil. O objetivo para essa prova aqui é tentar fazer abaixo de 3 horas. Ano passado eu fiz em 3 horas e acho que 2 minutos. O objetivo é tentar tirar esses 2 minutos aí de alguma forma. Não sei exatamente onde é que vai ser, vai tentar melhorar e fazer sub 3. E em agosto ainda tem a La Mission. Vai ser minha primeira vez também fazendo a prova, são 80 quilômetros lá. E vamos ver como é que vai ser. Mais uma dessas que pega trechos durante a noite, né? Subidas longas, são 4.000 de elevação também na prova. Vamos ver, vamos embora, vamos ver como vai ser. Vai ser bonito, vai ser bonito. Vamos estar acompanhando aí. E, cara, é maravilhoso. Acho que daria pra gente falar de mais tempo ainda. É porque ultra são horas e horas de experiência, horas e horas de Verdade. imersão, horas e horas de treinamento, né? Eu vou, eu vou fazer umas perguntas, um modelo tipo umas perguntas curtas que você tem que responder assim mais rápido para a gente ir finalizando, tipo, e aí a gente vai batendo essa bola. Sem pensar muito, você responde. São perguntas mais objetivas, lembrei. Mais objetivas assim. E aí a gente toca aí pro final, que eu acho que pode ser para a galera importante. Vamos lá. Qual é o alimento favorito do Jorge nas provas de ultramaratona? Caramba, poxa, hoje em dia tem sido barra de energia, porque além do gel de carboidrato, tem sido a barrinha, né, de energia. Mas eu já corri muito usando o bolinho Ana Maria. Rapaz, aquilo ali era muito bom, cara. Poxa, Caraca, bolinho Ana Maria. Chega a hora na prova que você tá tão cansado, todo molhado, todo estrupiado, e você pega aquele bolinho e come. Rapaz, parece um carinho de Deus, assim, ó. Vai, meu filho, continua correndo aí, vai lá. tudo amassado o bolo já, Oi, né? não importa, meu amigo. E a fome na hora? Boa. Qual é a prova favorita do Jorge? Prova favorita. Você já fez, óbvio. Eu acho que o desafio Tupinambá foi a primeira prova de treino que eu fiz. É uma prova que ela é aqui no local onde a gente treina, né? Então, para mim, é uma prova que tem esse fator de ter sido a minha primeira prova, né? A primeira competição que me apresentou, me deu humildade já no quilômetro 15, que foi quando eu quebrei, saí com 170 de batimento, achando que ia ganhar prova do quilômetro 15, quebrei, cheio de cãibra, consegui me alimentar direito, saí com uma hidratação errada, levei mochila com 2 litros de água, não precisava que tinha outra hidratação. Mas é uma prova que eu tenho um carinho muito grande, porque ela me ensinou a ser um pouco mais humilde, né? Tipo, oh, baixa a bola aí, vai treinar, irmão. Bom, muito bom. É, Qual é a prova dos sonhos e a distância? Prova dos sonhos.
Olha, eu não pretendo passar muito de 100 km, não tenho essas aspirações de 160, a Y 240. Tem um colega, Leandro, né? O cara fez o Y ida e volta. O cara foi 240, voltou 240. Irmão, eu não consigo me imaginar sem dormir. Eu gosto muito de dormir, eu preciso dormir, né? Então, essas acima de 100 quilômetros, assim, eu acho que eu não faria. Mas, eu acho que para o ano que vem, a minha intenção é correr os 100 km da UTMB do Paraty aqui, né? Então, acho que por enquanto essa prova aí tem sido meu objetivo, chegar e correr bem uma prova dessa, né? Ela tem sido todas as preparações que eu tenho feito aqui é para ver se eu melhoro um pouquinho para chegar na prova e fazer ela bem. Correr com bastão ou sem bastão? Dependendo da prova, Não, eu acima de caramba, pelo menos acima de 1.200 de elevação, 1.300 de elevação, você pode ter certeza que eu vou levar bastão, irmão. Aquilo ali é impressionante, né? Para alguém que já tem uma propulsão, por exemplo, o Léo Torres, que é um atleta aqui de Niterói, ele tem uma propulsão muito forte nas pernas. Então você pega um atleta desse que já tem uma capacidade de subida forte, mete um bastão na mão desse cara, ou seja, você acrescenta mais 2 membros de propulsão num corpo que já é muito bom, ele vai pegar um raio de subida ali absurdamente alto, né? Então eu gosto bastante de usar bastão. Não é tão fácil usar quanto parece, né? Não é só botar o bastão na mão, você precisa de técnica. E para quem quiser aprender técnica de bastão, cara, eu recomendo muito os vídeos de lá de fora da galera que esquia, porque eles usam bastão o tempo inteiro. Então assiste o vídeo, bota em câmera lenta, olha a mecânica que o cara está usando. Nem sempre é aquela mecânica, né, de pés opostos, bastão de um lado, pé do outro. Nem sempre é assim que funciona. Você tem que encontrar sua própria cadência de uso com o bastão, de que forma posicionar o bastão, né? Então eu recomendaria assim a galera prestar atenção lá fora. O pessoal usa bem, consegue levar bem, né? Sabe os momentos certos. Tem que estudar a prova, tem que ver ali, deixar marcado de repente no número, né? Olha, tem a subida de 10 quilômetros aqui no quilômetro 15. Já tira o bastão ali no quilômetro 14, já monta ele e já vai preparado para a subida, porque faz diferença, né? Eu gosto muito de usar bastão. E Jorge, se você pudesse dar uma dica aí para quem quer fazer sua primeira ultramaratona, ou que está querendo se desafiar, né? Quem sabe conhecer a sua Pen Cave, qual Uhum. seria aí? É um processo que tem que ter muito respeito, né? Acima de tudo, né? Porque o cara vai correr uma ultramaratona. De vez em quando eu converso com a Ana Silveiras, né? Você conhece a Ana também, né? A gente até brinca um pouco que não basta mais correr maratona. Ninguém quer mais correr maratona. Aí você vai ver um vídeo, tem um cara correndo maratona fazendo malabarismo. Aí você vai ver um outro vídeo, tem um cara correndo maratona descalço. Agora ele estava correndo maratona de costa. Aí agora ele não quer mais maratona, ele quer ultra maratona. Ele quer 50, quer 70, quer 80. E, cara, calma aí. Respeita um pouco a distância que você vai fazer. Você tem ideia que tu vai ficar 8, 9, 10 horas fazendo esforço? Qual o objetivo que você tem com essa ultra que você vai fazer? Você está indo para performance? Você está indo só para terminar? Qual alimentação que você vai usar? Você vai carregar tudo com você? Você já traçou suas estratégias? Beleza, essa ultramaratona é quando? Daqui a 6 meses? Então, quanto que você precisa treinar? Realmente acha que em 6 meses você vai estar apto para terminar dentro desse tempo? Então, dá um passo para trás, respeita um pouco mais a distância, né? E faz o seu planejamento de treinos. Você vai precisar treinar. Se você não consegue sair de casa num dia frio para fazer um treino, tu acha que vai aguentar isso no meio da montanha, num dia frio, chovendo, né? Então, assim, faça o seu planejamento, seja um pouco mais humilde, bota o pé no chão, faz o planejamento que você tem aí e vai dar tudo certo. É possível, tantas pessoas conseguem fazer isso, mas tem que estar alinhado, né? O seu objetivo com o que você está fazendo para alcançar seu objetivo. Eu tenho vontade, eu quero fazer uma de até 60 no máximo, por enquanto. Uhum. De novo, você sabe, eu já fiz uma de 55.
Ah, pô, então é o que dizem, né? Para 60 falta só mais 5. Você tem que correr todos os 55 que tu já correu e mais 5 agora, mano. É, mas foi só uma só, né? Mas eu pretendo, tipo, e aí depois dela, eu tinha feito 55, mas nunca tinha feito 10. E aí eu comecei a querer voltar, aproveitar que eu tô novo, né? E Uhum. voltar lá para trás e vir crescendo de novo até fazer uma de 60 aí, que eu acho que mais que isso eu não tenho tanta aptidão. Aptidão, assim, vontade, Uhum. mas que. E são provas que já tem distância que eu possa fazer lá fora, sabe? Tem várias modalidades, não preciso ir fazer 100, sempre tem uma de 50, 60. Aí tu consegue brincar muito ali, né? De 35 a 60, Cara, que eu gosto. Fala. quilômetros é longe, meu amigo. 100 quilômetros é muito longe, É, né? não. A gente falando assim, ah, correu 55, correu 45. Ah, não é tão ultra porque tá perto demais da maratona. Meu irmão, 45, 50 quilômetros, botando aí 1.500 de elevação, 2.000, é muito longe, cara. É muito tempo fazendo esforço. É, não, bastante, cara. E os 5 também, para quem está saindo do sofá, já é muito longe. Ah, Então, sei, valorizem aí todas as distâncias, melhorem, progridam. Como o Jorge falou, ele saiu, correu 1 quilômetro, depois correu 5, depois correu 10, e aí acelerou um pouquinho o processo, já foi para os 40, 50, e respeitando sempre o corpo dele. Acho que essa é uma lição muito top aí da nossa conversa. Cara que respeitou o treino, respeitou a proposta do treino. E para vocês terem uma noção, a gente em momento nenhum falou se o treino era certo ou errado, mas era a proposta, era o ah, exatamente. objetivo e fazer o que você se propôs. E eu acho que é uma lição muito, muito forte aí que eu pego da nossa conversa de hoje. E, Jorge, queria te agradecer Ah, esse valeu. nosso bate-papo. Galera que tá aí, segue aí o Instagram da Sprint Now. Depois eu vou estar botando essa live lá no YouTube. E, cara, quero te agradecer. Seus recados finais aí pra galera que tá assistindo, fica à vontade. Minha casa Ah, é eu sua. vi aqui, pô, o Bernardo tá aí, Silvio também, o É, colega lá de fiz a Niterói. live com o Bernardo também, antes da Evolution. Foi E o cara falou que ia mandar ver, chegou top 5 lá do top 5, brasileiro, tirou top 5. onda, O line-up tava voou. forte lá, né, cara? É isso. Tava, A pô, tava assessoria Barbarinha. fortíssimo. É, Cara, ó, eu não duvido, mas aposto que por pouco ele não beliscou ainda o quarto lugar aí. Eu conheço ele. Ele é, ué. Sem contar que ele ficou um tempinho sem treinar, né? Ele estava focado em outras áreas da vida dele, então o cara voltou aí, exato. sei lá, 2, 3 meses de treino, foi top 5. Então imagina ele aí bota mais um ano, dois, sei lá. Eu estou projetando para mais tempo assim, porque eu estou imaginando o Bernardo sendo unânime em todas as provas que ele vai, né? O cara chegou, ó, fica de olho no Bernardo aí, que é top 1, top 2, vai dar trabalho, entendeu? Então, com 2, 3 meses o cara já fez isso, imagina mais um ano no futuro. Mano, nem fala. Ainda passou, ainda vai passar, se Deus quiser, aí no concurso que ele fez, Uhum. que custou segundo, quarto e terceiro lugar aí, provavelmente. Questão de horas de treino, mas de qualidade, o cara tá excelente. Tem uma live com ele lá no YouTube, para quem não assistiu e quiser assistir. Na live. Essa daqui vai ficar salva também no YouTube lá da Sprint Now. Se galera me ajuda aí, que esse objetivo é estar sempre agregando aí na construção de corredores, nesse projeto muito bacana. Quem sabe aí você também que está assistindo não próximo e me ajuda aí a divulgar tanto conhecimento quanto experiências para todo mundo, beleza? Obrigado, Jorge. Construindo corredores rápido, mas sem pressa. Valeu. Valeu, Boa noite. amigo.